Olá, bom dia, bem-vindos aqui à nossa live de quarta-feira. Hoje eu tô no cenário azul porque eu estou, sabe onde? Casa de família em Manaus. Espero sair daqui saudável, mas mesmo com essas férias é sempre compromisso com vocês aqui estar para falar sobre temas relevantes para o nutricionista toda quarta. E hoje o nosso bate-papo é sobre e-mail, né? E-mail que eu sei que muitos de vocês me contam aí, né? Já tô recebendo aqui, Ana Dantas, que legal que você tá aqui. É que algumas Gabi, Thalita, Paula, obrigada, gente. Agora eu queria saber, é um tabu para vocês? É um tabu, porque eu sei que muitos resistem quando eu trago cursos, palestras, aulas de marketing. Eu sei que ainda tem muita resistência em relação ao e-mail. Primeiro porque uma das coisas que eu tô elaborando novas aulas de marketing, né, para o meu consultório de sucesso e para o Digitaliza Nutri. E uma das coisas que a gente sempre estuda, né, é que muitas vezes a gente entende sobre a nossa perspectiva, né? Então a gente acredita que aquilo que de repente eu tenho de pensamento, o meu cliente também vai ter. Então a gente precisa se desprender disso, gente. Se desprender, porque a maioria das vezes são coisas da nossa cabeça. Então, queria compartilhar com vocês aqui o nosso tema de hoje, que é e-mail. Quem aqui me responde que trabalha com e-mails com os seus pacientes? Me fala. Responde. Aqui a Gabi tá falando que ainda não usa. Agora, o que eu quero falar pra vocês é assim: quem trabalha com e-mail de uma forma sistemática. O que é sistemático, Cíntia? Com ferramentas que você vai aprender hoje aqui, tá? Quem trabalha de forma sistemática, me fala. Alguém aqui, a doutora, alguém que tem o sobrenome Zacarias, né? Tá falando, eu trabalho. Me fala, quero saber quem de vocês já sistematizou o processo hoje, tá? Aqui tá me falando, a Fernanda tá falando, eu fazia, mas não faço mais porque não vi retorno. Aí eu vou contar algumas coisas pra vocês, sem dar nomes, mas porque eu acho que é importante a gente entender a partir da questão da experiência do outro. Teve uma época que eu pedi para alguns alunos meus me enviar os e-mails que mandava pros seus pacientes. Gente, não é legal, né? Não é legal. Fazer de qualquer jeito também não é bacana. Eu sei que é difícil, que tem que ter uma... Mas agora eu queria que você colocasse aí no teu Trello, nesse teu marketing digital, vou fazer e-mail. E aí eu vou desenhar uma estratégia para isso, tá? A Adri tá falando assim, eu ando recebendo tantos e-mails que não consigo pensar, me arrepia. Pois é, mas aí, Adriana, é a sua ótica, né? É você sendo impactada sobre o seu julgamento e avaliando que de repente o e-mail né, não é legal, porque você recebe, porque de repente você não conseguiu se organizar. Mas uma das coisas que eu vou contar pra vocês é absolutamente expressivo. Uma empresa, que é a empresa inclusive do qual a gente trabalha com a ferramenta deles, que é RD, não é mistério nenhum pra vocês, começou despretensiosamente, assim como a Amazon, né? Com uma mesinha. O dono, acho que é o André, um dos sócios, né? Postou outro dia uma história, né? Dizendo assim, a gente nunca imaginava, né, que isso ia virar o que virou. E esta empresa, que é a qual eu contrato o serviço, tem várias empresas, tá, gente? Eu vou deixar várias ferramentas aqui pra vocês. Hoje, é uma empresa que tem uma das maiores ferramentas, né, de envio de e-mail. É uma empresa que tem um evento do qual o meu time foi esse ano, que me ajuda aí, que eu acho que a Sá tava entrando aqui. Quantas mil pessoas? 5 mil pessoas, 12 mil pessoas, acho que são 12 mil pessoas, né? A última vez, quando eu comecei a contratá-los, alguns anos atrás, eles já tinham mais de 12 mil clientes, né? Então, é importante a gente olhar sobre a perspectiva do mundo. E sabe quando que eu comecei a me dar conta disso, né? Da relevância de fazer isso bem feito? Foi lá no Vale do Silício mesmo, quando eu fui pra lá,
Eu já enviava alguns e-mails, já trabalhava dentro disso, mas não de uma forma sistemática, de uma forma estruturada. Então, primeiro ponto, tá? Número 1 pra gente hoje aqui. Eu tô vendo, né, a Gabi falando, acho que o e-mail com títulos que você mandou nos roteiros anteriores, né? Desperta o interesse sim das pessoas, né? Que bom, Gabi. Que, né, já começa a abrir um pouquinho a cabeça e falar, bem, o que de repente não está servindo para mim, porque de repente eu não gosto de receber tanto e-mail, ou eu fico incomodada e atrapalhada, essa é uma questão sua. Vamos separar e avaliar que muita gente não recebe tanto e-mail assim. E mais, que aí vem a mesma coisa da história da presença digital. É o e-mail do nutricionista dele, né? É o e-mail de um nutricionista especial. Então, eu até fiz, vou pedir pra vocês esperarem aí, não vai embora, que eu vou só fazer um print. Voltei, ainda bem que vocês não foram, ficaram aí comigo. É só porque eu quero compartilhar com vocês alguns atributos, né? Eu fiz isso aqui 5 minutinhos, 3 minutinhos antes de a gente começar a nossa live, pra gente se situar um pouco. Tem 4 pilares que eu acredito, assim, pensando de muito bate-pronto aqui pro nosso roteiro de hoje, que são esses 4 pilares fundamentais pra gente trabalhar a questão dos e-mails. Primeiro, escolher uma ferramenta boa de gestão. Segundo, conteúdo. Depois, título. E aí o calendário, que eu colocaria talvez assim, de estratégia / planejamento, né? Por quê? É um projeto. E aqui eu queria que vocês encarassem isso como projeto. É o que a gente vai falar nessa live agora, sobre esses 4 temáticas, tá? Então eu vou trazer até aqui de novo pra você ajudar a trazer mais nutris pra essa live, porque quanto uma colega pode trocar com você. Eu falo muito sobre trabalhar em duplas. Então pega isso aqui, faz um print, manda pra alguém no WhatsApp, ou então pega essa setinha aqui embaixo, que é esse aviãozinho que tá aqui, né? Do sending, né? Do encaminhar, e encaminha para algum colega que você possa fazer em dupla. Você possa pegar os meus roteiros antigos, que aliás, gente, tô tirando tudo do Telegram agora, tá? Vou fazer uma rapa hoje em conteúdos antigos e quero renovar, trazer conteúdos mais frescos e deixar vocês ali com um lugar para você falar, putz, toda quarta-feira é meu dia de estudar aberto com a Cíntia. Quem é meu aluno vai ter tudo isso na plataforma, de uma forma mais amplificada. Essa questão dos e-mails, a gente tem no curso Digitaliza Nutri, que é um curso que é só focado dentro dessa questão de marketing digital. E no meu consultório de sucesso tem todo um arcabouço de todos os scripts que eu tô fazendo, eu coloco tudo lá. Mas aqui, algumas coisas que eu tô fazendo abertas, eu vou deixar somente nesses dias de live, tá? Eu tô fazendo alguns testes aqui pra entender de que forma eu posso ajudar melhor vocês, mas também vocês se ajudarem. Porque senão às vezes a gente fica assim, né? Tem um conteúdo bacana lá, uma hora eu vou lá e pego. Uma hora eu vou lá e pego o script. Não, você tem que pegar aquilo e implementar na hora. Então, coloca lá a setinha, encaminha para um nutricionista, ou vê se tem algum colega seu aqui, e nós vamos trabalhar em duplas em relação a esses e-mails, tá? Porque a gente não, né, pega um amigo que você não é concorrente e que vocês trabalham de repente no mesmo nicho, ou até nichos separados, mas vamos estruturar isso tudo, trabalhar a estratégia. Aí dentro da estratégia a gente vai pro conteúdo, né, técnico. Porque aí você fala pra mim, Cíntia, o que é mais importante, né? Esse conteúdo? Cara, não. Quando você tem o esquema montadinho, quando você tem um esquema montado de um script, você consegue ir muito mais rápido. Você consegue sistematizar isso tudo. O ruim é quando você pega uma folha em branco e começa do zero. Mas quando você tem estrutura, e eu montei estrutura de roteiro pra vocês, né? Na última live. E hoje eu vou deixar alguns scripts de e-mail que minha equipe tá fazendo. Porque eu tô com umas semiférias aqui. Se a gente conseguir fazer aquele desafio no final, né? Lembra que sempre tem um desafio aqui. Dependendo do número de pessoas que a gente consegue chegar na live, a gente vai dar mastigado pra vocês algumas coisas. Mas hoje eu nem fiz prévia, nem anunciei tanto a live, porque a gente precisa ter esse compromisso toda quarta-feira. Eu quero ver quantos nutricionistas a gente consegue montar esse grupo seleto que vem comigo às quartas e começa a criar estratégia. Então a gente começou, né? Depois que eu mudei um pouco essa temática das lives. Quem não fez, né? Vai lá. Calendário para postagem, que você pode pegar aquelas ideias e estruturar num Trello. Aliás, a gente pode marcar um momento só de Trello aqui para eu organizar para vocês juntos, né? Depois vocês pediram, depois desse post, eu montei 2 meses completo de postagens para vocês, né? Com ideias de posts, cada um vai fazer do seu jeito, mas já fiz o brainstorm para vocês. E 3, falamos de roteiro. Script desenhado e depois alguns roteiros para vocês, mais de 10, não foi? Roteiros, e deixei isso disponível.
E hoje a gente tá falando do e-mail. Então, primeiro, número 1, o e-mail não morreu. Aquilo que de repente você acha que você está sendo impactado e que você não quer, pense que é uma dor sua, não necessariamente a dor do seu paciente. Se esse e-mail tem valor, como a Gabi falou aqui pra gente, se esse e-mail tem um título chamativo, e a gente fala pra vocês aqui, né, no meu consultório de sucesso, que se você gasta 30 minutos para escrever um material, separa 1/3 disso, né? Sei lá, pelo menos 10 minutos para você pensar no título. Cíntia, tudo isso, pensar no título todo esse tempo? Sim. Vocês viram que eu coloquei aqui pra vocês, ó, dentro da estratégia da live aqui, título é das questões principais, né? Tem a questão de estruturar, fazer estratégia, ter o calendário, tudo certinho, mas título, a ferramenta que você escolhe e o conteúdo em si é uma das questões mais importantes. E tá no meu roteiro de hoje para falar aqui com vocês, tá? Então, já falei pra vocês, inclusive, que a ferramenta que eu uso, que é o RD Station, né, que vocês recebem dos nossos, que a minha equipe constrói junto comigo, é uma das empresas maiores do Brasil e uma das empresas que já tem expressão, inclusive, no mundo, tá? Mas existem outras plataformas, sim, que a gente pode utilizar. Quem aqui conhece MailChimp? Me fala. Que é uma ferramenta do macaquinho, né? Que é o chimp do macaquinho. E quem já usou? Eu vi poucas pessoas usando e algumas pessoas desistindo. E hoje a gente vai falar de não desistir. E eu quero que você dê mais uma chance para isso. Aí tem um outro ponto interessante, que é uma questão da vaidade. E tudo na vida, gente, aliás, né, falei esses dias sobre o comportamento, né, técnico e as habilidades, as novas habilidades do profissional. O que eu quero te pedir é que você não desista. Primeiro, por preconceito próprio. E segundo, porque você deixou, de repente, de ter algumas pessoas que deixaram de te seguir, que descadastraram teu e-mail. Melhor que vá. Quem não quer te seguir, quem não acha aquilo relevante e descadastra, vai embora. Aí é o ponto importante. Primeiro, precisa saber se você tá legal, né? Se tá bacana esse e-mail. Então, algumas questões aí pra você pensar dentro da ferramenta que você vai escolher. Anota isso aí, pega, isso é sério, gente. Pega papel e caneta, faz o mapinha mental aí que eu fiz, melhorado, porque você vai ter muitas, né, informações aqui minhas. Faz esse mapinha. Projeto e-mail do Nutri, que tá aqui comigo. E-mail do Nutri de Sucesso. Né? Ferramenta. Dentro da ferramenta, você vai colocar design. O que esse design tem que ter? Aí, às vezes, a gente se empolga, porque essas ferramentas, por exemplo, o MailChimp, que você tem, é gratuito, gente, é gratuito, tá? Então, você pode utilizar de forma gratuita. Até 2.000 e-mails. Então, para nossa atividade, né, aqui de vocês, 2.000 e-mails é tranquilo, tá? Então, me fala aqui quem já usa o MailChimp, que eu vou contar 3 coisas importantes aqui para a relação do MailChimp, da ferramenta. Bacana, gente, boa ideia. Eu amo receber e-mails, olha lá, adoro isso, porque isso mostra diversidade, gente. Deixa eu ver aqui vocês. Mostra exatamente, ó. Você foi ao Vale do Silício? Uau, adorei conhecer as possibilidades de conhecimento lá. Eu fui com 100 empresários pro Vale do Silício. Era a única nutricionista, tinha um médico e aprendi nesse momento, sabe? Eu falo 2 anos, mas na realidade eu fui 2 vezes, né? Já faz mais de 2 anos e lá eu abri muito a minha cabeça para muita coisa que tá acontecendo hoje já aqui, né? A Fernanda tá falando, quero ser sua aluna, vem, sinta-se aí abraçada, venha pro meu consultório de sucesso, venha pro Digitaliza Nutri. Adoro as lives nesse horário. Pois é, gente, marca aí. Deixa eu só terminar de ver aqui algumas coisinhas de vocês. Vale muito a pena, Fernanda. Entra nos cursos. A Cintia é uma divisora de águas. Obrigada, Dani. Obrigada. Beleza, vamos lá. Quero saber de vocês aqui que estão entrando. Se vocês têm a estratégia, a gente vai fazer o nosso mapa mental do projeto e-mail para vocês hoje. Gente, tá aquecendo ainda. Beleza, ó, eu conheço, já criei. Ele trava, mas não vai mais travar. Vamos lá, obrigada pelos comentários. Escreve o nome da ferramenta aqui. Boa, Thalita. Era lá. Estão falando aqui que eu animo vocês. Muito bom. Então é de manhã, uma quarta, é o meio da semana. MailChimp, enviar. Pronto. Não vai embora, que eu vou tirar foto do macaquinho. Voltei. Eu ia colocar lá o macaquinho pra vocês, mas é porque eu comecei a fazer um cadastro novo
pra ter essa experiência pra conversar com vocês, né? Eu fiz um cadastro novo, aí não aparece. Mas ele é amarelo e preto, é super simples, tá? Então vamos lá, o que a gente vai ter que prestar atenção, gente, agora? Deixa eu só responder aqui a pessoa que escreveu. Cíntia, uma boa parte dos meus pacientes não tem o hábito de abrir e-mails. Acha que transferir esse público para um grupo de Telegram ajuda e faria o mesmo efeito? Precisa saber por que eles não abrem e-mail. Porque hoje e-mail é necessário para você ativar todas as suas senhas, né? Para você cadastrar, por exemplo, se você compra no e-commerce, hoje vai para o teu e-mail algumas senhas, algumas confirmações, nota fiscal, recibo. Então eu faria duas coisas. Eu avaliaria se esse cliente, eu acho que até é um ponto importante essa questão que você trouxe, avaliaria se esse cliente lê e-mail, recebe e-mail. Cíntia, são donas de casa que de fato não tem e-mail, isso é o que quem cuida é o filho, é o marido, aí tudo bem, mas resta saber se ela vai ter um processo de digitalização interessante para ir para o Telegram, tá? Ou se ela tem o e-mail, ela não tem, ela recebe, ela não lê porque ela não tem nada interessante, mas de repente ela vai ler os seus. Então avalia, tá? Tudo que eu vou falar aqui, o nosso tema de hoje é pautado em cima de e-mail, sim. Mas você pode ter muitos insights aqui para outras questões, desde conteúdo no seu Telegram, tá? Não se perde a live. Mas quando a gente fala e-mail para paciente, é uma coisa, né, gente? O e-mail como estratégia para você continuar o relacionamento com o paciente é um ponto. O outro ponto é o e-mail que você pode utilizar para captar novos pacientes. E aí você pode começar a mudar, né? E pessoas que utilizam o e-mail, você vai, né, ter essa relação. Como assim, Cíntia? Como é que eu vou ter o e-mail dessas pessoas? Lembra quando a gente fala da isca digital? Por exemplo, você tá lá no teu Instagram, né? Você tá lá no teu Instagram e lá no teu Instagram você vai deixar uma isca digital. Nessa isca digital, o que você vai pegar dessas pessoas? O e-mail. E aí, a partir do e-mail que você pega dessas pessoas, você começa a ter uma relação por este canal. Vai ser o único canal? Não. Você vai continuar tendo o seu WhatsApp, ter o seu Telegram, o próprio Insta. É um canal, mas você está ampliando a possibilidade e trazendo ele para uma conversa mais diria, mais privada, tá? Então é quando você pega o funil de marketing e aí a gente tem nessa boca desse funil o tal do lead, né? Que o lead é justamente quando ele te dá o teu e-mail, ele não fica ali aleatório nas redes sociais. E aí você passa a se relacionar mais com ele. Mas você vai continuar postando, você vai continuar tendo no Telegram. É mais um canal. Aí é mais um canal? É o antigo marketing 360 que as agências tinham e que tinha o evento, tinha até o panfleto que ia para casa das pessoas, que a gente chamava de marketing direto, né? A mala direta, que quase praticamente morreu. É caríssimo hoje em dia. E com a questão digital, você traz isso também. Então, o e-mail ele é mais um, tá? E ele é mais um importante, não morreu. Tem que ser bem feito, porque senão vai gerar descadastro. Mas depois que ele é bem feito e gera descadastro, gente, desapega, deixa aquela pessoa embora. Você vai melhorando a tua performance, estruturando tudo aqui, assistindo essa live e tendo várias ferramentas. Eu deixei algumas ferramentas aqui pra você. Eu gosto muito do MailChimp, porque ele é uma ferramenta aí gratuita. Mas você tem o Sendinblue, que é uma ferramenta muito interessante também. O MailChimp já está com o site dele em português, então isso pode ser muito legal também para vocês. Tem o RD tem o que eu uso, que é para muitos e-mails, mas tem o RD Lite, que é uma conta mais barata. E você também tem Lead Lovers, que é uma ferramenta que também faz algumas coisas que o RD faz. Então, existem várias. Se você buscar hoje, dá um Google e você colocar ferramentas para automação, que chama-se isso, né? Automação de e-mails. Vai vir vários, tá? Eu tô te dizendo aqueles que eu uso e aqueles que eu acho mais fácil e customizável, tranquilo. Agora, lembra quando eu te falei da ferramenta? Anota aí algumas coisas importantes para o uso dessa ferramenta. Primeiro, quando você entra lá, você pode se empolgar com a questão dos frufruzinhos, né? Toma cuidado, Nutri. Sabe por quê? Porque muitas vezes menos é mais. Às vezes você monta um e-mail todo colorido, todo bonito, tem cara de propaganda, tem cara de alguma coisa muito comercial. Então o melhor e-mail é aquele e-mail que você recebe e fala assim, opa,
opa, né? Falou comigo. Então isso é o mais legal, tá? Então bota isso na cabecinha, quando você estiver usando a tua ferramenta, você tenta deixar num estilo que parece que foi feito ali, escrito pra você. E não foi, até foi, mas foi e aí ele foi disparado para várias pessoas. Essas ferramentas, você tem que tomar um pouco de cuidado como é que você abastece esse cadastro. Por isso é super importante na hora que você vai fazer o formulário, né, de captação desse e-mail, você deixar esses campos todos certinhos. O RD, o Lead Lovers, né, quando eles fazem aquela paginazinha para você deixar o seu e-mail, ele é bem intuitivo. Se você fizer isso no Google Forms, que é um jeito que a gente sempre ensina aqui também, para você captar esse e-mail dessa pessoa, tenta deixar também campos direitinho para colocar o nome, o sobrenome. E um outro ponto é a gente conseguir pegar os nossos pacientes também, quando eu vou continuar esse relacionamento com ele, seja o paciente de alta, né? Eu trabalhar ele também bonitinho lá, o nome e sobrenome. Tá? Então, e o mais legal é que dentro dessa ferramenta, número 2 aí, então design é importante, tá? Você trabalhar bem o design para ficar clean, limpo, claro, gostoso, para que o paciente entenda que aquilo ali não é uma propaganda, tá? Número 1. O número 2 dessa ferramenta é você ter as tuas listas de e-mails, né, os teus cadastros, muito organizados e setorizados. Então pensa nisso, gente. Que é ter pacientes atuais vigentes que estão de repente numa consulta de segmento, num programa, então tá separadinho isso aí. Às vezes esses pacientes, eles até legal você estabelecer um momento que você vai fazer com que eles comecem a receber os teus e-mails. Cíntia, mas ele já recebia, né? E eu mando, né? A gente vai já falar de frequência, mas é importante para ele não confundir. E aí nada como uma boa conversa e dizer, olha, né, eu falo para vocês que vocês têm que mandar sempre um e-mail de boas-vindas para o paciente. Então, nesse e-mail de boas-vindas, quem é meu aluno vai ter o script certinho que eu fiz ontem, nesse e-mail do programa, né, gente, do programa nutricional. Esse e-mail, ele pode ser esclarecedor e dizer assim, olá, você vem recebendo meus e-mails, mas olha, este e-mail aqui é um e-mail de boas-vindas para você que está no programa nutricional comigo, no programa XPTO, que é o nome do programa que você deu, né, Nutri? E aí você fala para ele, a partir de hoje você vai continuar recebendo aqueles e-mails que você vinha recebendo, você checou que ele é cadastrado lá com você, né? Ou você pergunta na hora da consulta, fala assim, olha, eu posso continuar te mandando aqueles e-mails, mas ó, vou te mandar um agora. Recebe aí, põe aí fora do spam, a sua nutricionista, você pode fazer isso na hora, ou se você tem uma secretária, você orienta ela a fazer isso na hora. Gente, isso é riqueza, porque é uma pessoa que veio na sua consulta, é sucesso para você, esse paciente, continuar recebendo os seus e-mails após consulta, seja para você abastecer, né? Tudo bem que você vai pro WhatsApp, vou pro WhatsApp com ele, Cíntia, beleza, você vai pro WhatsApp, mas manda por e-mail também, gente, porque aí você acostuma ele e você já fica num relacionamento quase que família, né? Do tipo, se você quiser favoritar, me favorita aí, que aí eu não caio no seu spam, pra gente conseguir, pra eu te mandar as receitas, eu vou te mandar, por exemplo, os documentos, os arquivos. Então, por mais que você mande pelo WhatsApp, por mais que você mande, né, ali na hora, você entregue pra ele as coisas na hora, pede pra ele colocar, favoritar você, tá? Que é mais um canal que você garante que o seu paciente fale com você. Nosso tema dessa nossa live aqui de hoje é e-mails, e eu quero criar estratégias para que vocês possam ter esse relacionamento com eles também, tá? A Gabi Santana, queridíssima, minha aluna, obrigada, ela falando assim, seus e-mails fazem isso comigo, Cíntia, muito legal, que é meu, alguns escritos por mim e outros pela equipe, né, que juntos aí a gente tem aprendido muito, então obrigada. A Tati tá falando aqui que ela também faz a transmissão via Gmail, né? Que é super possível também. Muito legal, boa dica. E alguém tá me perguntando, Cíntia, queria te dizer que a minha chavinha virou de um jeito depois eu te conheci. Muito obrigada, cara. Olha, obrigada mesmo, porque me ajuda muito
Hoje, gente, eu tava no fuso horário, olha que engraçado, né? Que aqui eu tô 1 hora antes. E o meu iPad, porque ele não tá conectado, não tava conectado hoje de manhã, me despertou 1 hora antes da live, né? E aí eu tava aqui toda pronta. Aí eu olhei, falei, essa casa tá muito quieta. E na realidade, eu acordei 1 hora antes, mas tava assim toda, né? Pra fazer a coisa funcionar certinho aqui pra vocês. Muito obrigada. A Fabi, que montou um material, minha aluna também querida, montou um material tão legal a partir dos materiais que eu fiz no curso, que eu fiquei muito orgulhosa. Então, o que eu queria falar é obrigada por botar o depoimento de vocês aqui pra mim, porque tudo isso me dá muita energia mesmo, né? Às vezes a gente precisa, mesmo assim como vocês curtem quando eu vou lá, elogio e falo, é legal ter reforço positivo aqui, né? A Fernanda tá falando, os assuntos do e-mail devem ser iguais do Instagram. Vamos falar sobre conteúdo, né? Deixa eu só ler um pouquinho aqui, rapidinho já falo. Live sobre como organizar tantas tarefas na agenda de quem é sozinha e não tem secretária. São muitas tarefas, você me deixa pilhada. Eu sei, olha só que eu fiz pra vocês que são do curso. Olha que eu fiz ontem, sabendo, porque a gente tá na aula de programas, né? E aí, olha o que eu fiz. Não sei se vocês estão vendo aí, mas um trelinho com todas as tarefas de quem vai fazer programa, com tudo organizadinho aqui. Eu acordei ontem 6h30 da manhã e quando eu tava gravando as aulas eu falei assim, eu acho que elas precisam sistematizar esse processo. E aí, fiquei aqui montando da consulta 1, né, a última consulta, todos os passos. Né? E aí, e-mail, WhatsApp, Telegram são passos importantes que a gente tem que estruturar, porque senão a gente se perde. Um pouco de perdidinho, né, gente? Tudo bem, desde que você volte pro track, né? Às vezes a gente realmente fica sobrecarregado, tá? Então, saindo aqui. O que eu puder fazer pra ajudar vocês, isso é muito legal, tá? Esse material, Gabi, vai entrar agora, tá? Essa semana. Mas vamos lá, que tem muita gente aqui que não é aluno e quer saber como é que começa e melhora esse processo aí de envio de e-mail, né? Então, lembrando da questão da ferramenta, que é muito importante a gente pensar sempre, né? Então, trabalhar as ferramentas, eu coloquei aqui Sendinblue, MailChimp, RD, Lead Lovers. Agora, conteúdo, né? Conteúdo. Não tem que ser o mesmo conteúdo do Instagram, mas você pode ter naquela parte de calendário uma estratégia, né? Então, por exemplo, o mês de agosto, eu vou começar a falar sobre situações. Vou chutar aqui uma coisa, tá, gente? Aleatória. Vou começar a falar sobre situações atípicas, porque eu falei muito sobre cozinhar, muito e-book de receitas, porque as pessoas estavam na pandemia e elas precisavam desse projeto, né? Desse perfil de conteúdo. E agora eu vou trazer mais conteúdos sobre essa retomada que as pessoas têm e que elas de repente não estão sabendo lidar com isso. Então esse de repente vira o teu guarda-chuva. E aí você vai destrinchando isso em conteúdos pro teu nicho, né? Então essa temática de situações atípicas, de comer fora, de começar a ir pra casa dos outros, de fazer uma viagem de final de semana, você vê quanto conteúdo eu acabei de falar a partir de um tema macro? Então você pode ter o tema macro, gente, para a tua programação, pro teu calendário editorial, tá? Macro. Situações atípicas da retomada, né? E aí, você pode até falar sobre um assunto que seria viagens curtas de finais de semana, como não esquecer que você tem um nutricionista na sua vida. Aí você pode fazer isso de uma forma muito personalizada, falando de metas, falando disso no e-mail. E de repente, você fala de uma forma mais genérica no post, né? Dicas para o final de semana, né? O que comer no carro quando você viaja, livre-se da questão do aeroporto, porque é caro, né? Recentemente, né? Eu falei assim, gente, tomar um café é carésimo, né? Eu falo, putz, porque é caro, muitas vezes você só tem carboidratos refinados, dicas de alguns lanches rápidos que você pode se planejar junto com os looks da mala, né? Então, coisas que a gente pode trazer das dores, das situações do cotidiano, que de repente um post desse, específico, ele é específico, mas ao mesmo tempo prático, útil, pode ir pro teu Instagram, pro teu história, né? Se você viaja no final de semana, vai lá e fala, galera, putz, olha só, tô com fome e tô aqui
parada nesse posto de gasolina. Como a gente não se planejar, é ruim, né? Não me pega mais a próxima viagem. E você traz uma dor, você traz algo da sua vida real que tá acontecendo. Isso aí, stories, né? Você, de repente, monta um post num próximo momento, ou hipotético, que nem você tenha feito, e você monta. Agora, no e-mail, você pode fazer, sabe o quê? Contar uma história, inclusive. Aí, no e-mail, você pega e fala assim, final de semana chegando, só fez as malas? E a marmita? Ou o lunchbox, né? Eu gosto de palavras em inglês, mas tem que ver se a sua persona aí e os seus pacientes, né, tem essa cultura. Se não, né, cria aí e que tal fazer a mala de comida, trazer essas coisas mais... Olha só o que aconteceu comigo, por exemplo. Título de e-mail é uma coisa muito legal. Se você diz, olha só o que aconteceu comigo, o cara lá vai dizer assim, o que aconteceu com a nutricionista quando ela viajou? E aí você pode fazer um storytelling, que o e-mail te permite isso. Agora, uma coisa bacana, que também é interessante quando você faz o conteúdo do e-mail, vamos voltar aqui, né, para a questão do e-mail, é você deixar o e-mail um pouco mais tópico, tá? Assim como eu falei para vocês também na questão do post, que é legal vocês elencarem, né? Porque todo conteúdo curto requer esse elenco de... Então você pode ter um parágrafo para a tua história, e aí quando você for falar da solução, embaixo, você diz, e olha só como é que eu resolvi. Aí você vai e elenca. Ou então, olha só o que eu poderia ter pensado, não pensei, eu vou deixar de dica pra você que vai viajar. E aí você vai lá e deixa as dicas da viagem, né? Então você conta um storytelling do que aconteceu, que é o problema, e depois você traz a solução. Então a sugestão que eu deixo pra vocês em relação a texto é trabalhar muito essa questão do problema e da solução. Do problema e da solução, tá? Agora, não de uma forma direta, né? Problema, solução, problema, solução, problema, solução. Senão fica uma coisa meio... Lembra que eu falei de roteiro? É a gente criar... Quando a gente pensa no problema, a gente trazer a dor ou o desejo. Então é diferente só falar do problema, né? A dor ou o desejo. E quando a gente fala de solução, não é... as pessoas estão mais doentes. A solução é comer fibras mais vegetais. Chato, né? Quando eu falo de problema, é problema do cotidiano, é a dor, né? Ou o desejo. Então é quando a gente fala do tipo, gente, a vida é corrida e a gente tá louco pra, né, escapar no final de semana. E a gente pensa nos looks, pensa em tudo. Mas você já parou pra pensar que de repente você tem que programar e planejar aquele restaurante que você quer ir, aquelas comidinhas que você vai fazer à noite, de repente organizar uma lista de compras pra passar no caminho e fazer, porque senão a gente compra um monte de bobagem, e, né? Porque é o que acontece. Olha só o que aconteceu comigo, né? Eu cheguei, papapá, e aí depois você discorre isso em dicas úteis, né? Dicas processuais lá, certinhas. Mas aí na hora de trazer as dicas, lembra que tem um clímax, né? E aí você pode até falar assim, mas olha, presta atenção no item 5, que é o que vai fazer a diferença na tua vida. E de repente no item 5 do e-mail tem um botãozinho, né? Tem uma dica, que é o clímax, né? Que uma lista, de repente, clique aqui e receba uma lista. Então você faz o cara ficar grudado no teu conteúdo de e-mail. Ou você pede para ele preencher um questionário sobre temáticas. Enfim, gente, é só para mostrar o quanto esses e-mails, eles podem ser, né? Mas esse conteúdo, ele pode ter essa conotação, né, de problema, de solução. E outra coisa que tá aqui no meu mapa é a coisa da provocação. O e-mail pode ter muita riqueza quando a gente trabalha com provocação. Como assim provocação? Quando você lança um desafio pra pessoa, quando você lança algo ali, sabe, do tipo, eu desafio você aqui a me contar alguma coisa, né, diferente que aconteceu na sua rotina alimentar. Como a gente consegue fazer com que a pessoa sinta assim, do tipo, putz, isso é muito legal para paciente. Aliás, está aqui no meu Trello, né? Como vocês precisam mandar a meta da semana, lembrar os materiais, as ferramentas, mas desafiem as pessoas também. Agora, desafios possíveis, né, gente? Não é desafio medíocre, nem desafio quero ver quem perdeu mais peso, quero ver quem comeu né, mais salada, gerar uma competição. Não, se você tem um grupo online, não manda esse tipo de e-mail, manda um e-mail mais estimulante, e-mails que as pessoas vão se sentir não coagidas, mas elas vão se sentir estimuladas
não pela competição, mas pelo incentivo, por querer fazer legal, por querer fazer diferente, porque aí a gente vai mudando o mindset das pessoas, né? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. A coisa também de e-mail ser grande, ou e-mail ser longo, ou e-mail ser curto, a minha recomendação é que ele seja gostoso. Então, às vezes quando tem um parágrafo muito cinza, grande, se não tiver um título bafônico, se não fosse aquela coisa muito instigante, ele fica chato. Aliás, tem uma tendência, que eu tava falando hoje, inclusive num e-mail que eu mandei de manhã pro meu time, que é assim, sobre uma tendência de skim. Eu não sei se vocês conhecem essa palavra em inglês, que chama skim, é uma palavra que chama magreza, né? E foi em 2012, foi uma baita de uma tendência, várias empresas, que é encurtar as coisas, é emagrecer as coisas, porque tudo é muito prolixo, né? Tudo é muito grande, tudo é muito exaustivo. E aí nessa tendência do emagrecer os conteúdos, eu até recebo alguns materiais lá de fora, né? Lançaram um livro, depois procure skin, lançaram um livro para tornar todas as notícias e os conteúdos mais curtos, mais resumidos, mais simples. Então faça isso também para os seus pacientes, não se alongue tanto. Quando você escrever os parágrafos nos e-mails, quando você escrever as dicas, acredite, sempre pode ser mais curto, mais objetivo, mais interessante. Então tenta treinar isso, né? Quando você estiver escrevendo, não olha para isso com uma dor nesse e-mail, olha como assim, estou me desenvolvendo a ser mais assertivo, tá? Alguém tá falando aqui, e-mail você pode escrever textos maiores, mas que sejam envolventes para chamar a atenção e tenham vontade de ler até o fim. E aí é muito interessante, quem recebeu meus roteiros aí da live passada, que aliás, meu time preparou aqui mais coisas para vocês, então fala aí, vê se tem alguém da equipe aqui comigo, coloca aqui no final qual vai ser o desafio para vocês no final dessa live, de acordo com o povo que tá aqui, saber como é que a gente vai fazer para vocês terem de novo aí mais uma ferramenta no final da live. Então, fique esperto aí. Mas é isso, é ter essa continuidade. Aquilo que eu falei de roteiro, ele se mantém, tá, gente? Começo, preliminares, vai, dá uma pré-solução, dá uma solução, dá o clímax, que é o melhor, vai aquecendo as pessoas para chegar lá no final, e aí dá uma arrematada, dá uma chamada, dá uma finalizada nesse e-mail. Então deixa eu ver se tem comentários aqui. Aí a gente vai falar sobre calendário e sobre quantidade, né? Quero ouvir de vocês também. Qual é a frequência que vocês acreditam que os pacientes curtem? E qual a experiência que vocês têm aqui de vocês em relação a e-mails? Então, alguém tá falando pra mim que não achou a última ferramenta e assistiu a última live, mas estava lá e ficou, eu deixei lá inclusive como a última ferramenta até ontem à noite, tá? Então, corram sempre para pegar essas ferramentas que eu deixo disponível, porque vai ter um prazinho de validade. Eu falei que eu ia tirar em 2 dias, mas deixei até uma semana lá para vocês, tá? Alguém tá falando aqui, você me representa, eu estou estudando muito nessa quarentena e gravando cursos. Seus conteúdos só me ajudam a fazer um trabalho com qualidade. Seus e-mails são incríveis e os títulos fazem abrir. Que bom, gente. Que bom, mas não, Milene, não fica triste porque vai ter mais presente hoje, tá? Então, vamos lá, deixa eu ver aqui o que as meninas estão aprontando, se a gente vai conseguir disparar para vocês aí alguns scripts novos. O que vocês acham? Quem quer scripts novos aqui? Alguém usou algum dos materiais? Também me fala aqui, acho que a Gabi tava falando, né, o que usou, então, beleza. Vamos falar um pouco de títulos e aí depois a gente vai falar de calendário. Títulos de e-mail, o que é legal, né? Aquilo que eu deixei para vocês na planilha, lá em cima, na planilha de posts. Aqui, ó, já tá falando. Os scripts estão prontos, sim. São roteiros baseados na live passada, para o público geral, pacientes e pessoas que um dia já foram seus pacientes e não são mais hoje. Então, tem presente. Aí já me fala aí, galera, o que a gente vai pedir do povo para receber o e-mail, para receber os scripts? Vamos lá. Porque aqui a gente tem uma permuta, né?
Então, tô me divertindo, gente, brincando, né, fazendo isso, porque vai tornando a live também mais excitante, né? E a gente fica, ai, gente, a gente teve os comentários, que legal. E dá um feedback, porque a gente não é mais acostumada a dar feedback, né? E tá sendo muito legal a gente ter esse feedback de vocês. Anima, né? Que nem a Pri tá falando aqui, o presentinho, né? Vamos lá, tô curtindo. Beleza, gente, vamos falar então de títulos. Eu coloquei aqui alguns títulos que eu considero importante. Primeiro, a magia de 2 palavrinhas. Anota isso aí, gente. Ó, presta atenção. Volta aí, fala com a sua dupla agora, que a gente vai falar de 2 palavrinhas para a gente começar a trabalhar melhor esses e-mails, que é o porquê e o como. O como, ele tem um poder fantástico na nossa vida, que é as pessoas falam assim, eu quero aprender, eu quero saber, né? O próprio YouTube é o rei do como, né? Porque você quer saber o que acontece, alguma coisa, você vai lá e pergunta, né? Eu já falei pra vocês, outro dia meu filho tava me perguntando, mamãe, por que existem os insetos? Eu falei, meu Deus, por que existem os insetos? E vou lá e por quê? E aí tinham vários conteúdos do porquê, e acabei assistindo alguns vídeos, fazendo meu racional aqui, né? E explicando pra ele do meu jeitinho. Mas o porquê e o como conseguem ser 2 palavras que nos ajudam muito a trabalhar a curiosidade. Outra estratégia que não aparece aqui, né, no meu mapa mental. Os títulos estão pra cá, ó, e ele não aparece, mas tudo bem. O que tá ali, porque tá aqui na cabeça que eu que escrevi. O hashtag, o que é o hashtag, Cíntia? Do número 3, né, 4, 5, 7, eu gosto de número ímpar, né? O número ímpar aí tem uma coisa do tipo mais tricky, mais pegadinha. Falar números, porque como vão ajudar as 3 coisas que você precisa saber sobre comer à noite. As 2 coisas, né, que vão mudar a sua vida se você teve um diagnóstico de diabetes. Né? A gente é nutricionista. A verdade, né, é que não te contaram sobre o diabetes. E pode até colocar assim que você não está ofendendo ninguém. Por exemplo, modo de pouca energia. Aquilo, que aí o cara vai... E aquilo você tem que entregar no clímax. Aquilo que o teu médico provavelmente não te disse, ou não te disse, sobre o teu diabetes. Você não tá, né? Você não tá denegrindo, falando mal de ninguém, mas a gente sabe que muitos médicos não lidam ali com a dieta, né? Do jeito que a gente sabe fazer. E aí é nesse momento que você, de repente, fala algumas... Agora tem que entregar, né, gente? Não pode ser só título. A gente tem que trazer também de uma forma enfática isso. Então esse título, ele tem esse poder. Outro título interessante é o título do provocativo, né? Fazer uma provocação, né? Assim como eu falei pra vocês que do conteúdo pode ter uma provocação, a provocação na realidade ela vai ser não só do conteúdo, mas principalmente do título, né? Então, eu até fiz os títulos do último roteiro para posts. Então quem perdeu aí, fica atento que vai ter adaptação, que meu time preparou também para vocês aí em cima disso. Eu vou mexer um pouquinho aqui com a galera, falaram que estão terminando de preparar algumas coisinhas ali, revisando aquilo que a gente já fez. A gente vai ver um pouquinho aqui e vai encaminhar. Agora, vou encaminhar se a gente tiver ali igual, vamos fazer assim? Igual a quantidade dos posts anteriores, vamos fazer assim? Vale colocar 2 vezes? Vale. Quer dizer que você quer muito ganhar a ferramenta. Então, quem perdeu aí da última, vai no último post, que a gente vai deixar lá agora. Não sei se já tá lá, mas no finalzinho da live vai estar, porque da última vez a gente demorou um pouquinho, sabia? Porque deu um errinho na configuração. E olha, isso é legal falar pra vocês, viu, gente? Timing na vida é tudo. O tempo é tudo. Então, bota isso na cabeça também, com tudo que você for fazer, a hora é muito importante. Por isso a gente vai falar já de calendário, tá? Ter uma estruturação para esses e-mails, seja para os pacientes ou seja para os não pacientes ainda, é fundamental, tá? Então, vamos ficar com isso no radar? Timing. Então, logo depois dessa live, você sai da live, já vai lá no post, deixa eu ver se já tá lá, você vai deixar no comentáriozinho lá com a gente. Deixa eu pegar aqui o iPad e checar. Você vai deixar seu comentário. Se você deixar seu comentário, a gente vai aqui
Então, vamos lá, ainda não tá. Mas a hora que terminar a live a gente vai pôr. Eu vou pôr aqui com o pessoal. E você comenta. E você vai ganhar lá no Telegram esses scripts. Beleza, vamos falar então de mais um pouquinho de título. Tem uma palavrinha que, apesar de ser muito complicada que você usar ela e se perder no conteúdo, que chama-se benefícios. Os benefícios pode ficar muito chato, mas é uma palavra que o paciente curte, saber o benefício de alguma coisa, tá? Então você pode até trabalhar só de um jeito melhor, mas explicar o porquê aquilo ele deve consumir aquilo faz muita diferença, né? Então, por exemplo, vou pegar um conteúdo até aqui de comportamental, quando você fala sobre tipos diferentes de fome, satisfação, saciedade, né? Traz isso de um jeito didático até e traz isso para ele usar, pode ser muito legal. Mas o que acontece se você não falou o porquê e o pra quê? Às vezes ele não engaja na história de... Lembra aquilo que eu falei? Que todo conteúdo e o e-mail também tem que chamar essas pessoas para ação. Então pensa sempre em trazer essa pessoa para ação, né? E aí quando a gente fala por exemplo, da saciedade e satisfação, vou pensar aqui como dizem meus alunos, quem sabe faz ao vivo, né? Eu me meto em cada enrascada com vocês aqui. Mas, por exemplo, o cara tá no posto de gasolina, né? Você fez seus stories lá. E aí você fala assim... Cara, eu acabei comendo pão de queijo. Não era o pão de queijo que eu gosto. Sou de Minas, de repente. Ou que eu comi em Minas. Aliás, eu vou deixar uma receita pra vocês de pão de queijo. Funcional, com mais fibra, seja lá o que for. Mas eu matei uma coisa, que foi a minha saciedade. Você sabia que tem horas que a gente precisa mesmo segurar a fome do estômago? Não era a fome do cheirinho, daquele pão de queijo que eu tenho, né, que é mais forte. Aquilo ficou. Mas aí eu vou aproveitar e vou fazer uma receita em casa em outro momento. Mas agora, matei essa fome aqui, por que é importante? Porque se eu não comesse aquele pão de queijo, eu ia ficar com dor de cabeça, eu ia ficar mal-humorada, eu ia estragar minha viagem, eu ia responder torto, eu poderia ficar desatenta se eu tô no volante. Então tá tudo certo, gente. Às vezes a gente comer só por um aspecto da vida, que é matar aquela fome mesmo. Nem sempre a gente junta os dois, saciedade e satisfação. São conceitos diferentes. Opa, conceitos diferentes? Sim, às vezes a gente mata essa fome, né, que tá ali do estômago e tá saciado, mas não era exatamente aquilo que me deixou satisfeito. E aí, não julgue. E aí, trabalhar com um nutricionista diferente, que nem eu, por exemplo, leva você a entender que tá tudo certo esses momentos. Eles fazem parte também, né? E que, ao invés de você ficar com raiva e brigando com aquela situação, ai, comer aquele pão de queijo, que droga, não valeu a pena aquelas calorias, porque é exatamente o que o paciente pensa, né? Você se perdoa nessa vez, né? E você vai para uma próxima vez, na hora que você chegar na casa, você vai pensar num alimento que vai te dar satisfação, né? Então pensa em como você vai pivotar, né? Como você vai mudar essa situação no próximo momento. Mas naquela hora, fica tranquilo e se perdoe, porque era o que você podia fazer. Então a gente trazer essas situações que rolam na dor nele, né? Sobre o contexto da utilidade e do próximo passo. Porque aí, se você fica ali só falando, olha, porque a satisfação olha, porque a saciedade pense que às vezes você vai ter isso, às vezes não vai ter aquilo. Ele não consegue. Quando você conta uma história e fala o porquê e o pra quê, e chama ele pra um outro, né, pra uma outra visão, aí ele começa a engajar. Fala, aquela mulher fala comigo, ela fala com o meu coração, ela fala com a minha emoção. Então a gente vai, né, e tudo pode ser uma promessa de uma receita de pão de queijo funcional. E não tem problema, você pode dar o pão de queijo, mas ele vem de uma história, né? E aí, por isso que é legal, né, a gente tá presente nessa hora de montar o calendário, que eu vou falar nesses últimos minutinhos, você conseguir linkar uma coisa com a outra, relacionar uma coisa com a outra. E às vezes não se apegar, joga os posts mais pra frente, porque você fala assim, cara, aquela minha viagem de carro deu liga, é a dor que as pessoas estão tendo, ou a viagem do avião. Eu vou falar disso agora, porque as pessoas vão começar, né? Gente, isso aqui é só um exemplo, tá? Isso aí pode engatar no vegetarianismo, no diabetes, e você vai linkando. Mas
seja espontâneo nessas horas. E aí sim, alguém me perguntou sobre o conteúdo do Instagram versus o conteúdo do e-mail. Nessas horas, a gente pode linkar uma coisa com a outra. Aí você pode dizer no teu Instagram, aliás, você recebe meus e-mails? Eu vou mandar uma receita de pão de queijo que me sacia e me deixa satisfeito e ainda cumpre algumas questões nutricionais, mas eu vou deixar no meu e-mail. Então, me coloca no favoritos, que vai ser muito legal essa ferramenta que eu vou mandar pra você. E aí, quem quer receber meu e-mail, é só clicar aqui na minha bio, que na minha bio eu vou mandar essa receita. Porque às vezes a gente fica, isca digital, a gente fica tão presa, né? De ter uma isca digital pra pegar o e-mail dessa pessoa, de ter um e-book, cara, dá trabalho. Quem é meu aluno, vamos ter e-books novos. Tô amando fazer materiais pra vocês, gente. Tô amando mesmo. Começar a fazer. E eu sei que vocês colocam o design que tá pra fora de vocês aí. Digitaliza Nutri veio pra deixar vocês aí designers, conteudistas, marqueteiros do bem, né? Isso é muito legal. Tem gente que manda pra agência, tem gente que tem amigo de agência, não tem problema, mas dá pra fazer coisas lindas e incríveis, que é o que a gente tá fazendo aí no Digitaliza Nutri, no meu consultório de sucesso. Então, você não precisa ter uma super isca digital pra, de repente, fazer com que esse cara deixe o e-mail dele, entendeu? Então, vamos trabalhar o e-mail nessa estratégia, né, junto das iscas do Instagram e de tudo mais. Por isso é tão importante agora a gente falar aqui, né? Acho que é meu último tópico pra gente terminar. Acho que é, né? Opa, peraí. Ele não deixou eu abrir aqui mais, que eu tô com bateria econômica. Ah, não, deixou. Eu falei de ferramentas, falei de conteúdo, falei de títulos e agora vamos falar de calendário. Por isso que é tão importante você ter um macro tema e desse macro tema você pegar situações do cotidiano e pensar em como você correlaciona com aquilo. Porque aí, gente, ligar os pontos é a coisa mais mágica do mundo para você gerar conteúdo. Então, quando você tem um ponto clássico lá, básico, aquele mês, aquela temática, aquilo, aí, lembra aquilo que eu falo pra vocês, nutricionistas, que tudo que rola no dia de vocês tem relação com aquilo. Você desculpa, tem relação não, tem... De novo, vou começar a respirar. Acelerei, né? Você tem um macro tema estratégico, é fácil encontrar relação e ligar os pontos com aquelas coisas que acontecem no cotidiano da sua vida, tá? Pensa nisso. Por isso esse planejamento, muitas vezes, ele não precisa ser micro, né? Quando você tem uma Cíntia que faz uma planilhinha super costurada, é muito legal, mas aquela minha próprio conteúdo que eu deixo pra vocês pode ser um grande quebra-cabeça que você aproveita, mas você reorganiza ele dentro desses teus macro temas. E os macro temas você não precisa preencher micro dias, né? Por quê? Porque você pode trabalhar macro temas, macro temas pro mês, médio temas pra semana. E aí, na semana, muita coisa que vai acontecer na tua vida que é interessante sim, pode servir para você trabalhar dentro de conteúdos menores. Como eu falei pra vocês, a situação do que aconteceu no posto de gasolina, tá? Então lembra disso. Combinado? Frequência de e-mails. Primeiro você tem que ter tempo pra fazer. Tem que estabelecer um dia da agenda pra organizar. Eu te diria que quem não tem nada, comece com 2 e-mails mensais. Uma semana sim, uma semana não, tá? Até você conseguir ter um e-mail semanal para os seus clientes, para os seus seguidores. Para pacientes, o que eu oriento nos meus cursos e deixo os scripts é para ter um e-mail de boas-vindas sempre. Aí a dica que eu deixei aqui, resumindo um pouco do que eu falei, é fazer com o paciente na hora, deixar para o paciente na hora, te cadastrar e te favoritar. E depois você coloca semanalmente, de acordo com as metas que você estabelece no seu programa nutricional, certo? E às vezes tem um e-mail de reforço de final de semana, porque esse final de semana é onde ele tem as recaídas, né? Onde ele tem as ambivalências. E é nesse momento que eu acho que é legal também vir um e-mail de final de semana. Esse conteúdo do e-mail, ele pode estar no WhatsApp, no Telegram, etc? Pode, mas quando ele vai pro WhatsApp, ele tem que ter um jeito diferente, ele tem que ser mais curto e usa uns verbos diferentes, usa uns títulos diferentes, para que seja o mesmo assunto, porque é o micro tema do dia, mas ele venha de um jeitão diferente, certo? Resumo de hoje para você colocar no seu mapa mental aí, no seu mapa de e-mails e começar a fazer. Primeiro, vamos lá? Ferramentas, escolhe uma, MailChimp, Lead Lovers, RD, estabelece. Tem um pouquinho paciente, estou começando, dá para fazer orgânico eu mesma? Dá. Planilhinha de Excel
Organiza esses e-mails, coloca em cópia oculta, não vai ter automação, porque a automação, o que é legal da automação? Vai com o nomezinho da pessoa, se você cadastrou direitinho, é aquilo bem legal, né? Vai de uma forma mais sistemática. Então, eu sugiro você, mesmo com pouco paciente, já começar a testar o MailChimp, por exemplo. Beleza. Depois, título. Pensa bem nesse título. Investe um tempo bacana para fazer um título matador, arrebatador, encantador. Lembra dos porquês, lembra da provocação, do contra-intuitivo. Ah, você que tá aí pensando na dieta de segunda-feira, você tem que ler este e-mail. Putz, cara pira, né? Então, a gente tá adaptando ferramentas. E aí eu quero mesmo o número de likes das ferramentas para que a gente possa, do post passado, para que a gente possa disponibilizar essa ferramenta para vocês. Então vão lá e me ajudem no meu Instagram, melhorar aí pros Nutris, porque é muita garganta aqui, muito amor aqui por vocês. Conteúdo, storytelling, microconteúdos, colocar títulos pequenininhos dentro do corpo de e-mail em negritos. Isso faz muita diferença para vocês trabalharem o interesse de conseguir ler até o final. E lembra da estratégia de roteiro. Começo, preliminares, soluções, um pouco do panorama, contradição, né? Mas se isso você não fizer, aquilo vai acontecer. Solução, bullet points ali, pontos tópicos bem úteis para essa pessoa. Clímax, a notícia bombástica que vai mudar a vida do cara. E depois vai desaquecendo, tá? Então esse e-mail tem que trazer isso. E lembra de finalizar com uma pequena call to action. O que é call to action? Assim, chamar esse cara para uma ação. Lembra quando eu falei, na próxima vez que você comer, você vai sentir satisfação. Então, relaxa, aceita agora, tá tudo certo. Eu sou sua nutricionista, vamos fazer isso na próxima vez. O cara se sente primeiro confortável, acolhido, abraçado. E na próxima ele vai fazer algo diferente. E aí falamos por final, ter um calendário, macro tema, médio tema da semana, macro tema do mês e micro tema do dia ou daquele e-mail, que tá alinhado de alguma forma, costurado um pouco com a temática macro que você mandou no Instagram, que você mandou em posts, stories, porque você tá focada naquele tema ali. Não casa com ele, desapega se o tema não tá rolando, sabe? Não tá rolando, muda. A gente sempre pode pivotar na vida e nos temas também. Arrasem, estreiem, façam esse mapa aí com esses 4 pilares, melhorem e contem comigo, deixem suas dúvidas aqui. Eu tava numa semaninha um pouquinho aí do final de semana pra cá, imersa na família, então me desculpe quem eu não respondi ainda, mas eu falo, eu tardo, mas não falho, falo isso pra vocês, tá? Então vai lá no post que a gente deixou agora, faz seu comentário, diz qualquer coisa, fiz e-mail, não deu certo, gostei uma coisa da aula, live, vou tentar, me deixa seu comentário lá, pra que a gente bombe nosso Instagram aí e que vocês possam me ajudar e eu ajudo vocês colocando essa ferramenta lá. Valeu? Um beijo enorme com todo o calor manauara. Tem ar-condicionado, por isso que tá esse barulhinho. Obrigada pela presença. E lembra, toda quarta-feira, às 9 da manhã, é o meu compromisso aqui com vocês e do meu time. Porque quando eu tô aqui, tem várias pessoas, nutris fantásticos e marqueteiros do bem aqui comigo, junto, trazendo esse conteúdo pra vocês, tá bom? Até mais. Vou aguardar lá, hein? Um beijo, gente. Adorei aqui as palminhas, os coraçõezinhos. Muito obrigada. Obrigada mesmo.